A Bíblia diz, porém, leproso. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pelos louvores, Senhor, que nós já cantamos aqui, já entoamos aqui na Tua presença. Eu sinto aqui o Teu Espírito Santo, fala conosco, que não seja, Senhor, meu intelecto, que não seja, meu Pai, nada da minha parte, mas que tudo que for tratado aqui seja diretamente do céu para nossas vidas. Eu te peço, fala conosco, Senhor, de uma forma especial nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus. A igreja diz, amém, glória a Deus. Amados, quando eu olho aqui para a história de Naamã, eu costumo olhar para o período. Esse aqui era um período, todos nós sabemos, depois ali de Davi e Salomão, o reino se divide, reino do sul, reino do norte, e ali era um período de muitas tribulações ali em Israel, período de muita dificuldade, um período onde muitos reinos invadiam, como a Síria, por exemplo, invadia ali Israel, e ali a palavra do Senhor diz que eles saqueavam, levavam crianças, levavam adolescentes, levavam toda a plantação, e é justamente nesse contexto de guerra, de idolatria, dessa crise militar, que nós encontramos a história de um grande general. Quando eu falo em grande general, a Bíblia, ela elenca aqui que Naamã, ele era um general respeitado. Quando você passa aqui, você percebe que ele não era qualquer um. Ele era um instrumento de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer aí no verso 1, que era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele, a minha versão diz aqui, o Senhor dera livramento aos sírios. Então, nós vivemos esse momento difícil, em todas as áreas, no contexto também dos dias de hoje, nós vivemos também, e quem nunca aqui passou por um dia mal, irmãos? Quem nunca estava em casa, e muitas das vezes começou a aparecer uma dor, quem estava em casa e recebeu uma ligação. Eu lembro, pastor Laci, de um jovem que faleceu aqui nessa igreja, muitos anos atrás, um acidente de moto. Aquele jovem tinha uma filhinha, e ele tinha uma esposa, lembra? O Léo, exatamente. E o Léo assistiu o culto no domingo, sentava ali onde está ali o Osés, e quando foi no outro dia, no grupo da igreja, nós recebemos a notícia que ele caiu de moto e um caminhão passou por cima do Léo e ele faleceu. Esse foi certamente um dia mau para a nossa igreja, para aquela família, para a irmã Shirley, né, que era a esposa, a Shirley, certamente foi um dia mau. Mas se nós trouxermos para o nosso dia, talvez você lembre aí no seu coração um dia muito difícil que você passou. Quando nasceu João Marcelo passou direto da sala, né, de parto para a UTI, o João Marcelo. O médico já tinha diagnosticado síndrome de Down, já contei essa história aqui. E aí eu fui para o monte, fiz jejum, orei, clamei, passei noites ali de joelho clamando. E no terceiro exame, para a honra e glória do nosso Deus, foi tirado esse diagnóstico da síndrome de Down e Deus curou meu filho. Então nós servimos um Deus, irmãos, nós não podemos nos render ao ceticismo. Nós sabemos que vivemos esses dias difíceis em quase todas as áreas, casamento, na família, vivemos dias difíceis financeiros, irmãos. Quem muitas das vezes hoje aqui não está passando por um desemprego, por dívidas? Quem não está passando por questões? Hoje saiu, né, novos juros lá no Banco Central, começaram os juros e a gente já fica aterrorizado. O Brasil começaram ali liberar os juros, houve uma mudança, dias maus. Só que aí existe uma pergunta, amado, de suma importância que eu gostaria de fazer, que você fizesse. Será que verdadeiramente você confia em Deus? Será que nós confiamos, nós pregamos, nós oramos, buscamos a Deus, mas será que nós depositamos de fato
Será que verdadeiramente nós temos depositado? Não só da boca para fora, não só aqui na igreja, mas será que no dia mau, nos dias difíceis? Isso aqui eu quero que você responda para você. Será que você tem depositado? Será que nós não temos sido uma geração que levanta a mão e diz: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar? E quando é no dia mau, nós estamos, muitas das vezes, jogando mão, abrindo mão e jogando para cima a nossa fé, esquecendo das grandes vitórias, né? Esse povo aqui de Israel tinha tido grandes vitórias, irmãos. Deus tinha manifestado o seu poder em várias ocasiões. E quantas vezes Deus já manifestou e provou? Está ali a irmã Elza, que já passou por um câncer. Eu vejo daqui pessoas, conheço a vida de vocês, que passaram por grandes lutas, mas Deus tem nos dado vitória em todas elas, irmãos. E Ele vai continuar dando vitória, porque o dia mau Ele chega. O Senhor alerta várias vezes na Bíblia, né? Alegra-te no Senhor antes que chegue os dias difíceis, o dia mau. Mas será que nós estamos apenas sendo crentes teóricos ou nós confiamos verdadeiramente em Deus? Porque, amados, a incredulidade é a incerteza das coisas que se esperam. Eu vou repetir aqui, grava isso. Eu quero dizer para vocês que a incredulidade é a incerteza das coisas que se esperam. Cuidado para você não estar se entregando ao ceticismo. Cuidado para nós, cristãos, não estarmos nos entregando ao caos. O crente pode estar na contramão da fé, porque isso aqui, a incredulidade, a incerteza das coisas que se esperam, é o ao contrário, é o inverso do conceito de fé na Bíblia. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Aleluia. Então, cuidado, irmãos, para nós não estarmos vivendo justamente isso, não podemos nos render à falta de esperança, ao ceticismo. Afinal, muitas vezes na doença, a mão de Deus cura lugares onde a medicina não alcança. Deus, Ele pode curar. Aleluia por isso. Amém, irmãos? Hoje nós vamos aprender o outro lado, que muitas das vezes nós não falamos, que é o dia mau. E se Deus não curar? Porque, pastor, Deus também pode não curar? Pode, pastor Neves? Pastor Neves está aí com o joelho machucado. Nós vamos orar. Falei para ele, nós vamos orar, que Deus já curou ele aqui várias vezes, Deus já falou com ele aqui. E nós, pastores, não podemos desistir de orar pelos enfermos. E eu sei que Deus tem curado aqui centenas de pessoas, irmãos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se no dia mau, e se Deus não fizer? Né, irmão? Será que, irmão Amaral, tudo que nós pedimos para Deus, todas as coisas que nós clamamos, pedimos, vamos ser sinceros, irmãos? Será que Deus fez tudo? Porque às vezes Ele cura, Ele age, né, irmão René? Mas às vezes Deus, Ele simplesmente silencia, às vezes simplesmente Ele não cura. Mas aí a grande pergunta é, o que fazer? Por que, pastor, Deus não cura? Por que Deus não curou a minha mãe? Por que Deus não curou o meu filho? Às vezes, irmãos, nós temos que trazer isso para a igreja. Às vezes nós temos que ter coragem de dizer, olha, Deus, Ele cura, irmã Carla. Mas às vezes nós sabemos que Deus, Ele tem algum propósito também em algumas situações. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos. Nós já lemos aí 2 Reis. Eu quero falar da história desse grande homem, onde o reino estava dividido, reino do norte, reino do sul, tensão política, guerra, idolatria, um caos, irmãos. Esse cenário aqui da Bíblia é um cenário de caos. O profeta, então, Eliseu, ele ministrava ali no reino do norte, chamando o povo ao arrependimento. Então, lá no Velho Testamento, tinha a figura, né, do sacerdote, que era aquele homem que representava o povo diante de Deus. Mas existia também a figura do profeta, que representava Deus ao povo. Ele era o arauto de Deus.
E aqui nesse contexto ainda tínhamos um arauto. Eliseu era esse arauto, onde era um homem de Deus, um profeta, que era conhecido em todo aquele reino e até pelos seus inimigos. Irmãos, olha que interessante. Quando um homem, ele é de Deus, um profeta de Deus, irmão Marcos, até os inimigos, eles vão te conhecer, que ali existe um homem de Deus. O profeta Elias, ele falou, um certo momento lá na frente, falou, olha, diga para ele vir aqui, então saberás que existe profeta em Israel. Aleluia. E naquele contexto, irmãos, de caos, aquele contexto político problemático, levanta-se um profeta chamado Eliseu. Eu quero dizer para vocês que todas as vezes, anote isso, todas as vezes que tiver um problema, todas as vezes que tiver um dia mau, todas as vezes que se levantar um dia mau na sua vida, Deus também, pelo outro lado, Ele levanta um profeta, Ele levanta uma situação, Ele levanta um Moisés, Ele levanta um Paulo, Ele levanta uma intercessora, Ele levanta o pastor Laci, Ele levanta o pastor Neves. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Porque num contexto de caos ali, Deus, Ele sempre terá as suas maneiras de tratar conosco. Aleluia por isso, meus irmãos. E eu gostaria de tratar rapidamente com vocês alguns princípios. Se você quiser anotar, tirar foto, eu quero rapidamente aqui tratar com vocês, justamente quando chega o dia mau, pastor. E aí, primeiro é que no dia mau, Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Eu quero te dizer que no dia mau, Deus, Ele não perde o controle da nossa história. Deus, irmãos, nunca perdeu o controle da situação. Às vezes a gente fala assim, mas agora saiu o governo, agora acabou. Deus, Ele nunca perde a sua lente do controle das nossas vidas. Ele sempre está de olho. Por quê, pastor? No verso 1, interessante, talvez você não tenha percebido isso ao passar, diz assim, o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois no meio dele, diz assim, o Senhor tinha dado o quê? Grande vitória à Síria, mas embora Naamã fosse um leproso, por meio dele tinha dado grande o quê? O Senhor tinha dado vitória por intermédio de Naamã à Síria. Irmãos, pense aqui comigo, isso aqui não era para ser o contrário? A Bíblia está me dizendo que um general que lutava contra Israel, o próprio Deus deu grandes vitórias através do inimigo, do general que era Naamã, inimigo do seu povo. Talvez nós passamos muitas das vezes despercebidos aqui. Mas isso aqui não está à toa na Bíblia. Isso aqui mostra, irmãos, que Deus, Ele sempre vai usar situações, tempestades. Deus vai usar, irmãos, até um general do outro lado do exército inimigo, porque ele não perdeu o controle, porque ele continua no controle de tudo. Deus está falando para alguém aqui, eu não perdi o controle dessa situação. Deus não deveria garantir a vitória a Israel, irmão, sim ou não? Você pode também perguntar, pastor, eu oro, eu faço campanha, eu sou há 30 anos do coral, eu canto, mas o dia mau chegou na minha vida e eu orei e Deus silenciou comigo. A situação aqui não é diferente, mas eu quero te dizer que Deus, Ele não perdeu o controle. Mas por que Deus permite o sofrimento? Por quê, pastor? Eu pensei que eu vim aqui na quarta-feira para levantar a mão e o pastor falar assim, lá vai vitória, lá vai chave, lá vai promessa. Mas meus irmãos, nós vamos passar mais cedo ou mais tarde por grandes dificuldades.
dias maus. Mas por quê? A grande pergunta hoje é essa aqui. Por quê? Eu quero que você grave no seu coração. Por quê, pastor? O meu pai, por que a minha mãe? Por que Deus permite o sofrimento? Eu quero começar aqui com uma frase. O sofrimento e as provações podem fazer parte do plano divino para nos trazer a cura espiritual que nós necessitamos, irmãos. E a maior compreensão de quem é Deus. Muitas das vezes Deus vai usar a adversidade. E só não aprende quem não quer. Em muitos momentos Deus vai usar a adversidade para nos colocar pertinho dele, para ele nos abraçar, para ele nos ensinar, para que esse deserto seja pedagogia, um ensinamento de Deus, para ele nos trazer de volta ao caminho do nosso propósito que ele sonhou. Isso aqui é muito forte. Muitas das vezes Deus só quer nos trazer de volta. Então eu quero te dar um conselho aqui. Se fosse bom, né, seria vendido. Mas aprende logo. Aprende logo, fala: Senhor, o que é que eu preciso aprender nessa prova? Como eu preciso, Senhor? De que forma essa prova vai fazer com que eu me aproxime mais do Senhor? Isso aqui é um segredo que eu estou te dando. Mas além disso, irmão, eu gostaria de contar a Joni Eareckson. Ela é uma jovem americana, escritora de muitos livros. E os adolescentes gostam muito dela. Ela, aos 17 anos, ela estava brincando num lago e ela pulou de uma pedra e embaixo tinha uma outra pedra. Ela tinha 17 anos de idade. E ela fraturou uma região aqui na cervical e ela ficou tetraplégica. Aos 17 anos. E ali ela inicia um processo de depressão, ela inicia um processo de já querer a morte, porque de uma hora para outra ela já não poderia escovar os dentes. Já pensou? Necessidade para se vestir, escovar o dente, pentear o cabelo, fazer a maquiagem. A pessoa não consegue mexer nem as mãos, nem os pés. Mas, irmãos, nessa prova, depois você acessa aí, Joni Eareckson, Taga, todo o nome dela. Durante todo esse período de prova, ela ressignificou, essa palavra está muito em moda, ela ressignificou, mas eu acho muito bonita. Ela ressignificou aquele deserto, essa provação, e ela começou a se aproximar de Deus, ela começou a orar, a clamar, a pedir a presença de Deus, e Deus foi dando a ela livros, mensagens e livros e frases. E uma das frases que ela escreveu foi essa aqui: às vezes Deus permite aquilo que Ele odeia para realizar aquilo que Ele ama. Às vezes Deus, Ele permite, não aquilo, irmãos, permite desertos. Muitas das vezes Deus vai permitir situações para nos tratar, porque Ele é um Deus amoroso. Muitas das vezes Deus, Ele vai para realizar aquilo que Ele ama. Quem está entendendo isso, diga amém. Muitas das vezes Deus vai fazer assim conosco. Às vezes Deus permite o que odeia para realizar o que ama. Aí ela escreve ainda: a minha paralisia foi uma dádiva disfarçada, me afastando do pecado e me aproximando de Deus. No auge dos 17 anos, no auge da beleza, ela gostava de estar no meio dos amigos, bebendo, em lagos, curtindo. Mas um dia ela foi mergulhar e ela sofreu esse terrível acidente. E ali ela ressignificou. Muitas das vezes, irmãos, o que Deus quer da nossa vida é que a gente faça isso. Senhor, para quê? Eu preciso ressignificar essa prova. Eu preciso ressignificar isso que eu estou passando.
A segunda coisa que eu gostaria de trazer ao teu coração é que nas adversidades, no dia mau, descobrimos as nossas fragilidades. Irmãos, é no dia mau que nós descobrimos o quão frágeis, o quão vulneráveis nós somos. O verso número 1 vai dizer, ele era comandante, o quê? Do exército. Irmãos, você já viu um general, quantas estrelas? Acho que o pastor Ferreira tem um genro, um filho que é oficial, né, pastor? Ele é o quê? É general, né? Ele veio aqui recentemente. A quantidade de estrelas aqui, irmãos, o general quando chega, as pessoas têm que levantar. Quando ele tem que sair, é um protocolo. Eu fui fazer uma cerimônia. É um protocolo para o general entrar, é um protocolo para o general sair. Esse homem, ele era o homem do momento, general de um grande exército, onde Deus usava. Um homem próspero, um homem que estava na mídia, um homem que estava no Instagram, que estava nas manchetes de jornal. Era Naamã. Ele era um comandante do exército da Síria, o maior exército daquele contexto. Mas aí, amados, é no dia mau que Deus ele vai tratar o nosso coração. São nos dias difíceis que Ele trata de forma profunda o nosso coração. Não importa a nossa posição. Muitas das vezes, né, ser um general, você coloca 5 estrelas de um lado, estrelas do outro, coloca uma couraça, para tentar, muitas das vezes, disfarçar a fragilidade. E trazendo isso para os dias de hoje, quantas pessoas tentam esconder a fragilidade? É um botox, maquiagem. Muitas das vezes, nós homens gostamos de comprar um carrão. Às vezes, demonstrar que eu canto melhor, que eu prego melhor. Quantas vezes nós cristãos, nós tentamos esconder, irmãos, a nossa fragilidade. Mas é no dia mau que a nossa fragilidade, elas são reveladas. É por isso que muitas vezes Deus nos leva para este lugar. Deus nos leva para esse deserto, porque Ele quer tratar os nossos corações e nos tornar pessoas semelhantes a Cristo. Amém, igreja? Todos nós somos frágeis, somos vulneráveis. Diante das pessoas usamos nossas armaduras, tentando esconder algo. E muitas formas, irmãos, temos como esconder. Às vezes me escondo através do concurso que eu passei, através do meu poder aquisitivo. Às vezes nós queremos esconder a nossa fragilidade, mostrando algo intelectual. Mas, irmãos, todos nós temos um porém. Todo ser humano, toda família tem um porém. Todos nós, como morremos, pastor Wilson, nós fedemos. Todo ser humano, todo casamento tem um porém. Então, é nesse dia mau. O Salmo 103 é muito interessante, no versículo 14 a 16, porque ele diz assim: pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó, irmãos. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai, olha aí, quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar onde estava. Às vezes nos apoiamos nisso. Quantas pessoas queridas, irmãos, eu orei, visitei junto ao pastor Neves. Lembra da nossa querida irmã Juísa, a irmã Angélica? Irmãos, nós oramos muito. Fiz propósito com a irmã Angélica. Tarde de milagres. Quantas vezes nós choramos juntos? Eu fui visitar no hospital nos últimos dias. A irmã Angélica, ela estava em pele e ossos, muito magra. Eu orei, a igreja clamou,
e simplesmente uma juíza que passou num dos concursos mais difíceis do Brasil. Uma mulher jovem, que estava conosco aqui adorando, tirando foto. A Zenate fez foto da irmã Angélica aqui adorando há 3 anos atrás, há 2 anos atrás. E simplesmente Deus não atendeu a nossa oração. A irmã Angélica se foi. Porque nós somos o quê? Pó. Então todos nós precisamos entender que nós temos um porém, nós somos frágeis. Mas muitas das vezes nós só entendemos isso no deserto. Nós só conseguimos enxergar isso quando nós passamos pelo dia mal. Mas é interessante também, C.S. Lewis, pastor Laci gosta de fazer coleção desses livros. Ele fala lá em O Problema do Sofrimento. Ele diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres. Quando nós estamos alegres, Deus sussurra em nossos prazeres. Fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. Sim ou não, igreja? Deus, Ele sussurra quando nós estamos alegres, ali Ele fala na nossa consciência, mas quando nós passamos dificuldade, Deus, Ele grita e nós aprendemos, e nós saímos pessoas melhores, saímos homens e mulheres lapidados, melhores, porque Deus sempre vai usar situações como essa aqui, que eu acabei de narrar, para nos melhorar. Em terceiro lugar, nas adversidades, no dia mal, devemos deixar de lado, devemos resistir, irmãos, à amargura. Você já pensou se o pastor Marcelo, ou os pastores aqui, todas as vezes que nós oramos, as pessoas chegam aqui na frente, irmãos, e ela fala assim: olha, o pastor Marcelo orou, o pastor Laci orou por mim, e Deus me curou do câncer. Isso aqui aconteceu várias vezes. Deus tirou uma dor que eu tinha. Eu estava orando. Eu vou dar o testemunho aqui, porque eu nunca falei isso. O Paulo, dono lá da Steakburger, não grava agora, tá? Não precisa gravar agora. Eu sei que está na internet, mas todo mundo percebe que ele tem um carinho muito grande por mim. O Paulo, há alguns anos atrás, a esposa me procurou. Ele estava com uma dor de cabeça que nenhum médico, nenhum exame, nem todo o dinheiro de Brasília, do Brasil, do Sírio-Libanês conseguia encontrar a causa da dor de cabeça. E foi quando ela ficou sabendo na internet que tinha um culto aqui, um culto de milagres. E ela veio e falou: olha, pastor, como ele é muito reservado, eu vou trazer em um outro momento, vai parar o carro e o senhor vai orar. Oramos, fui lá, levei um óleo ungido, Deus curou o Paulo, aquele que a gente faz o almoço lá, o jantar lá. Deus curou o Paulo da dor de cabeça. Deus curou aquele homem, e ele é muito grato, por isso que ele ama a nossa igreja, gosta de estar conosco. Deus curou aquele homem. Mas entenda, quantas vezes as pessoas vêm aqui com dor de cabeça, câncer, e pedem oração: pastor, ora aqui. Irmãos, pasmem, e muitas das vezes Deus simplesmente Ele não cura. Simplesmente Deus, Ele vai tratar aquela pessoa, porque não depende do pastor Marcelo. Esse processo depende exclusivamente de Deus. Então, irmãos, no dia mal, resista à amargura. Quem está entendendo, diga amém. Eu vejo pessoas que passaram pelo dia mal e sumiram da igreja, abandonaram, me bloquearam, porque passaram pelo dia mal. Eu acho interessante aqui essa passagem, porque existia uma serva de Deus. O verso 2 vai falar dela, diz assim: naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou escrava, serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse lá a Israel, eu tenho certeza que o profeta que tem lá iria curá-lo. Irmãos, nós estamos falando aqui
que nessa época os sírios invadiam, eles pegavam a plantação, eles saqueavam as casas, eles sequestravam crianças, adolescentes. Essa menina deveria ser uma pré-adolescente. Mas sabe o que eu acho interessante aqui? Essa pré-adolescente, ela tinha uma família quando ela foi tirada para ser escrava. Porque ela foi arrancada do seu convívio familiar. Ela foi tirada da sua família. Você já imaginou isso? Quem tem filhos aqui? Pois é. Você já imaginou? Você está aqui em Brasília com uma guerra na Ucrânia e de repente vão lá e falam, olha, pega o João Marcelo, pega a Maria Eduarda e leva como escravo para outro país. Irmãos, não venha me dizer que esses pais aqui não oraram por essa menina. Não venha me dizer que eles não clamaram, oh Deus, traz a nossa filha de volta, Senhor. Essa menina, ela foi vendida lá, e ela ficou, provavelmente, em uma feira de escravo, e lá foi Naamã e comprou ela. Essa menina que estava um convívio familiar, cresceu, já tinha amor pela família, a família já estava cheia de amor, agora ela era uma escrava. Mas é interessante que Deus não ouviu, irmãos, a oração dos pais, nem dessa menina. Uma menina israelita, mas Deus curou Naamã, porque ele tinha planos. Mas a postura dessa menina, a postura dessa jovem me deixa impressionado, queridos. Ela simplesmente resistiu à amargura. Essa menina, ela foi uma missionária. Essa menina foi boca de Deus, irmão Moisés. Essa menina foi boca de Deus em uma terra estranha. Essa menina sabia que aquele general que estava cheio de roupa, escondendo, de todo mundo aquela lepra, ela sabia que tinha um problema, mas ela sabia onde encontrar a solução. Ela não estava cheia de amargura, amargurada com Deus, dizendo, olha, Deus me abandonou, Deus fez um silêncio, agora eu não vou mais adorar, eu não vou falar mais dos profetas, eu não vou contar mais para ninguém as maravilhas que Deus fez no meio do meu povo. Ela resistiu o quê, irmãos? A amar. Ela resistiu à amargura. Essa menina, ela foi uma ferramenta. Ela chega com a esposa de Naamã e ela dá um recado que muda toda a história, e por isso nós estamos contando hoje aqui. Ela fala assim, olha, eu tenho a solução. Irmãos, como seria bom se nós deixarmos muitas das vezes a amargura de lado, e todas as vezes que alguém precisasse de uma resposta, de um milagre, você falasse assim, olha, eu conheço Deus, eu conheço um homem usado por Deus, eu sou usado por Deus, irá resolver este problema que aparentemente não tem solução, mas eu conheço o caminho, aleluia. Como seria bom isso, irmãos? Essa menina, ela foi essa ferramenta de Deus. Ela chega e fala, eu conheço. Se ele pudesse visitar Israel, lá tem um profeta. Irmãos, tem que ter coragem. Sim ou não? Falar para o general, perder uma viagem. Porque o general, ele sai dali daquela notícia e ele vai lá no rei da Síria. Dizer, olha, não, contextualizando, não vai achar que eu estou louco não. Mas tem uma menina lá, ali, ela era ali de Israel, ela foi sequestrada, eu comprei, e ela está dizendo que se eu for a Israel, eu serei curado. Irmão, sabe qual é a postura daquele rei? Escreveu uma cartinha para o rei de Israel. E olha o conteúdo da carta, irmãos. Olha o conteúdo da carta de um rei poderoso. A carta dizia assim, olha, estou mandando meu general, ele está leproso,
cura ele aí, ó rei de Israel. A Bíblia diz que o rei de Israel, ele rasga, ele fica nu, e ele fala assim, olha, esse rei da Síria, ele está tramando algo contra nós. Por acaso eu sou algum Deus para curar? Irmão, você já imaginou isso? Uma instabilidade. Mas é interessante que essa menina, esta jovem, ela continuou falando do seu Deus. Ela continuou acreditando, apesar do porém, apesar das dificuldades. Levante a sua mão para o alto, no nome do Senhor Jesus. Apesar do dia mau, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de todo o deserto, de toda a tribulação, diga assim, eu me manterei resistente à amargura. Aleluia. Qual tem sido, irmão, a sua postura? Qual tem sido a minha postura diante, muitas das vezes, do não de Deus? Qual tem sido a nossa postura diante, muitas das vezes, do silêncio de Deus? Eu tenho mais 7, mas como o tempo está acabando, eu vou falar mais essa. E quem concorda que eu acabe essa mensagem na quarta-feira que vem? Levante a mão. Pode ser na quarta que vem? Ninguém vai brigar comigo? Senão eu vou orar por você. Então nós vamos acabar na quarta que vem. Eu vou finalizar aqui no item 4. Tá bom? Outro princípio, anote no seu coração. No dia mau, irmãos, nós somos desafiados e transformados. É interessante que quando esse contexto acontece, a Bíblia diz, então Naamã foi a seu cavalo, com seus cavalos e carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. Irmãos, imagina a cena, porque Eliseu, quando ele ficou sabendo que o rei rasgou as suas vestes, ele fala assim, rei, manda aí Naamã vir para cá, porque eu vou mostrar para ele que tem profeta em Israel. Aí, amados, sabe por quê? Chegou a notícia lá, Eliseu, porque, irmãos, o rei ficou pelado e essas fofocas, elas correm rápido, né? Eliseu ficou sabendo e ele avocou para si a responsabilidade. Falou, olha, rei, você realmente não consegue curar, mas eu conheço um Deus que ele cura lepra. Eliseu, então, ele fala, pode mandar. E aí o cenário é o seguinte, lá vai Naamã, cavalos, cavaleiros, vestes reais, vestes de guerra, ouro, prata, a Bíblia diz que eles foram com presente. Irmãos, imagina, na frente da casa de um profeta, a cavalaria real e o seu exército na frente. Quem nunca assistiu o Príncipe em Nova York na sessão da tarde aqui? Que ele chega lá em Nova York, lá da África. Eu imagino a cena de Hollywood. Esse é o exército chegando lá. E aí Naamã desce com toda a sua postura, talvez marchando e fazendo barulho aqui, ó. Plim, plim, plim. Né, Rine? O Rine que é oficial aí, cheio das medalhas. E ele desce. Todo um protocolo, e não poderia entrar, né? Tem um protocolo, e ficou lá fora. E a Bíblia diz que Eliseu mandou o mensageiro dizer a Naamã, olha, vai lá e dá uns mergulhinhos lá, uns 7 mergulhos lá no Jordão. Meus irmãos, se fosse eu, se fosse você, o homem veio, foi pedir autorização para o rei manda uma carta para o outro rei de Israel, Israel manda agora, o rei de Israel manda o profeta, e Eliseu manda o estagiário falar com ele, irmão. Irmão, isso é muita afronta. Isso aqui é um desafio, porque no dia mau, irmãos, Deus ele não está preocupado com o nosso ego.
No dia mau, Deus não está preocupado com a nossa arrogância, com a nossa posição. Nos dias difíceis, Deus, Ele não está preocupado com a nossa posição, com o nosso dinheiro, com nossos status, com o nosso intelecto. Deus, Ele está preocupado em mudar o nosso caráter, mudar a nossa visão e nos fazer mais parecidos a Jesus Cristo. Aleluia. Vá e lave-se 7 vezes ao rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Irmãos, Naamã tinha toda uma expectativa, mas eu quero te dizer uma coisa, anote isso: Deus não age em cima das nossas expectativas. Anote isso: Deus não age em cima das nossas expectativas. Deus é soberano, aleluia por isso. Aí Naamã, ele fala assim a expectativa dele. Naamã, ele vai dizer 2 palavras interessantíssimas. Ele fala assim: eu imaginei que o profeta ele sairia para me receber. O que é que Eliseu pensou? Peraí, o que é que Naamã pensou? Eu sou o general, eu vou ser recebido por esse profeta, e eu já ouvi falar que esse Deus, ele abriu o mar vermelho, eu já ouvi falar que esse Deus faz maravilhas, ele cura, ele ali foi com o povo no deserto, maná, maravilhas, guerras. Ele foi cheio da sua expectativa. Muitas das vezes, irmãos, nós imaginamos que as coisas irão acontecer da forma que nós pensamos. Nós projetamos que Deus iria curar aquele tio que morreu de Covid. Nós tínhamos essa expectativa, que Deus iria curar o nosso pai, a nossa mãe, o esposo que morreu. Nós já fazíamos plano para colocar uma plaquinha o dia que foi curado aquele câncer, e fazer um stories, e fazer uma postagem dizendo: até aqui Deus nos ajudou, curado do câncer. Nós fazemos essa expectativa, igreja. Naamã, ele tinha uma expectativa de Hollywood. Talvez ele imaginasse que quando ele parasse com os carros, soldados à direita, soldados à esquerda, ele imaginava todo aquele barulho, aquela poeira dos cavalos reais, e o profeta Eliseu viria ao seu encontro, talvez até voando. Ele imaginou, vai ser algo sobrenatural. Ele vem e ele vai impor as mãos sobre mim. Às vezes nós imaginamos isso. Porque se eu conseguir falar com o profeta, ele vai impor as mãos sobre mim e eu serei curado. Mas irmãos, aprenda uma coisa: na adversidade, no dia mau, nós somos desafiados e nós somos transformados, nós somos lapidados. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos, você não é o centro do universo. É Deus que está no controle. Ele nunca vai agir conforme a nossa expectativa. Deus não vai agir, eu quero te dizer mais uma vez, irmãos, anote isso: Deus não irá agir conforme a sua expectativa. Ele tem planos perfeitos e propósitos perfeitos, aleluia. E ele mandou o estagiário para atender ele. E o estagiário, eu não sei o que é pior, irmãos: mandar o estagiário ou o recado que veio com o estagiário. Porque o recado foi assim: Naamã, eu sou o Geazinho, o estagiário, e o profeta falou para você ir lá no rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E correu, antes que eu morra, eu que vou dar um recado desse para o general. E correu. Porque, irmãos, a mensagem desagradou totalmente.
Vocês sabem que Naamã, pela sua postura, pela sua posição, o pastor Laci leu aqui de forma perfeita. Será que não existe rio em Damasco? Será que... Porque a nossa expectativa, irmãos, muitas das vezes é Bahamas, é nós viajarmos para Orlando. Muitas das vezes a nossa expectativa é ganhar milhares e milhares de almas. Às vezes Deus, Ele quer que você ganhe uma alma lá no seu trabalho. Às vezes a nossa expectativa é coisas grandes, mas a visão de Deus é totalmente diferente para nossas vidas. Quantas vezes nós temos a expectativa de que eu vou me formar, eu vou fazer assim, e depois eu vou ganhar um salário assim, e depois eu vou casar, e vou fazer e acontecer, mas nós somos transformados no dia mau. Nesse dia difícil, nós começamos a ser lapidados e transformados. Espera, então, que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse. Olha só o cenário, irmão. Eu imagino aqui Naamã falando: olha, eu vou chegar lá. Ele colocou para fora tudo aquilo que ele imaginava, a expectativa. Eu imaginava que ele fosse invocar fogo, trovão, e aí ele invocar ao rei, ao Deus, e ali na frente de todo mundo ele seria curado. Essa era a expectativa do Naamã. Mas, amados, ele fala isso aqui: não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Será que eu não poderia fazer isso? Será que aquilo que eu imaginei seria muito fácil, irmãos, se Deus agisse pela nossa expectativa? Você já pensou se Deus agisse pela tua expectativa? Já pensou como seria bom? Como você seria soberano? Como você teria o controle da sua vida? Ainda bem que Deus não age pela sua expectativa. Ele age através das expectativas dele. Aleluia. E para finalizar, as provações, elas servem como instrumentos de Deus para aperfeiçoar a nossa fé. Essas provações, elas vão aperfeiçoando então a nossa fé, tratando o nosso orgulho e nos tornando mais pacientes e íntegros. Aleluia. Nos tornando mais o quê? Pacientes e íntegros. Meus irmãos, anote isso. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Aleluia. A prova do dia mau, os dias difíceis, irmãos, nós só estamos aqui hoje, talvez pelo um dia mau que se levantou, mas graças a Deus, porque isso produziu em nosso coração esperança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar nada, coisa alguma. Amém, igreja? Fique de pé, por gentileza. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou quantas vezes? 7 vezes, conforme a instrução. O 7 na Bíblia aponta, irmãos, para uma obra completa. Diga comigo, uma obra completa. Eu quero que isso fique no seu coração. Deus, Ele não queria apenas tratar a pele de Naamã. Deus queria fazer uma obra completa. Aleluia. Ele queria fazer uma obra no seu coração. Deus queria fazer algo completo. Então o número 7 é isso. Mas além disso, pastor, representa também um processo de tratamento. Entenda isso, igreja. 7 vezes. Na próxima semana eu vou tratar disso aqui. Você imagina a cena. Vai lá,
Os soldados falaram, mano, não custa, nós já chegamos até aqui. Vamos lá, não, eu não vou. E chega lá, tira a roupa. O que isso significa? Mergulhar 7 vezes. Isso aqui é um processo. Deus, Ele quer fazer uma obra completa. Mas Ele também tem um processo. Muitas das vezes tem um processo. Talvez o câncer de você que está me assistindo tenha uma sessão de quimioterapia, 3 sessões, 4 ou 7 ou mais, eu não sei. Mas eu sei que Deus, Ele está fazendo em você uma obra completa. Ele está planejando para você uma obra completa. Aleluia. Feche os seus olhos. Deixa eu orar. Nós vamos orar juntos. Eu quero que você coloque diante do Senhor nessa noite o seu coração. Eu quero que você coloque diante do Deus Todo-Poderoso. Se você tem algo que você passou, está passando, e isso deixou marcas em você o dia mal, e isso deixou marcas. Talvez você não tinha entendido até hoje o propósito disso que você passou.